Olá a todos e a todas. Eu estou aqui hoje com uma importante missão para vocês, para nós, né? Eu sou a professora Genoveva Ribas Clara, eu sou coordenadora do curso de Psicopedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter, sou também psicóloga e professora da instituição. Muito bem, então nós vamos tratar hoje de um assunto assim que é bastante polêmico, que é sobre a inclusão. Então, é um tema bastante motivador, então nós vamos trabalhar com a educação inclusiva e a formação do professor. Nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre os paradigmas da educação no que tange a formação desse professor. Formação do professor com esse olhar especial para a educação inclusiva e o respeito à diversidade, articulação plena entre a teoria e a prática. Por quê? Quando se fala em inclusão, nos referimos também à inclusão à sociedade. Que a sociedade ela precisa transformar-se, adaptar-se a esse novo contexto, porque ela precisa receber essas pessoas que estão clamando por essa inclusão para serem inseridos nesse contexto, nesse convívio harmonioso e respeitoso, nesse processo educativo. As pessoas, quando elas estão incluídas na sociedade, elas passam a transformar essa sociedade na participação, na tomada de decisões. E refere-se também a toda e qualquer, a inclusão ela refere-se a toda e qualquer política de inserção de pessoas, grupos excluídos na sociedade. Porque aquele que não gozam desses benefícios, desses direitos básicos, como saúde, educação, trabalho, renda, lazer, cultura, entre outros, estão sistematicamente excluídos da sociedade. Então, aqui cabe uma reflexão. Quando nós colocamos que essas pessoas que não gozam desses direitos básicos, saúde, educação, trabalho, lazer, renda, e aí nós pensamos, quantos estão excluídos neste momento? Quantos desempregados sem trabalho? Quantos que estão sem direito à saúde? Mas, por lei, uma pessoa não pode ser excluída por sua etnia, cor, pele, por algum tipo de deficiência física, gênero, opção sexual, religião, entre outros. Cabe mais uma reflexão. Será? Nós não vencemos ainda esse preconceito. A todo momento, nós estamos presenciando fatos muito desagradáveis nesse contexto da exclusão. No entanto, se a sociedade não oferece condições e faz com que qualquer uma dessas características torne-se um impeditivo à liberdade humana, então há um caso de exclusão social. Exclusão social, repito. De acordo com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, atualmente são 125 milhões de crianças no mundo que não frequentam a escola, sendo 2/3 delas mulheres. Somente 1% dos deficientes físicos frequentam a escola em países subdesenvolvidos, emergentes.
12 milhões de crianças morrem por problemas relacionados com a falta de recursos por ano. Então, é a exclusão social. É uma forma de violência. Violência esta à dignidade humana, pois impede que o indivíduo exerça sua cidadania por razões eticamente não justificáveis. Atualmente, existem inúmeros movimentos sociais como... Existem N movimentos sociais como os feministas, que está se falando muito. Aqui no Brasil, por exemplo, a questão de crime cometido exatamente mais nessa esfera feministas, raciais, dos grupos homossexuais também, religiões, de pessoas com necessidades especiais, entre outros, que fazem ação social de inclusão. Bem, mas como é essa ação social de inclusão? Ação social de inclusão é democratizar os diferentes espaços para aqueles que não possuem acesso direto a eles. Exemplos. As cotas raciais que nós temos aqui, uma medida de inclusão dos negros na universidade, para tentar aumentar a inclusão desses negros, já que todos têm direito à educação, então eles têm que estar incluídos também. E para isso também, a adoção de medidas de acessibilidade para idosos e deficientes físicos que não conseguem acessar ou se deslocar em espaços públicos de cidade. Então, hoje, pelo menos aqui, na nossa instituição, no Brasil, nas nossas aulas, à distância, a gente sempre tem colocado muito a questão da acessibilidade, a questão dos idosos. Então, assim, inclusão, ação de inclusão social. Penso que a inclusão social dos idosos, as vagas que os idosos têm aqui para estacionar, os cadeirantes, funciona. Mas por que que funciona? Funciona pelo seguinte, por medo. As pessoas têm medo de estacionar naquele local, eles têm medo da multa. Será que eles estão respeitando a questão dos idosos? Não, é a questão mesmo de levar multa. Então, tem ali escrito na frente, é bem audiovisual mesmo. Eu olhei, se você estacionar aqui, você será multado. Opa, multa, o que é multa? Multa é dinheiro que sai do meu bolso. Então, eu não vou estacionar aí. Então, mas aí eu penso que aos poucos, eles vão realmente se condicionando com essas questões dessas ação mesmo de inclusão e respeitando. Então, por isso que nós batemos bastante na formação do professor, porque essa formação, esse professor tem que trabalhar em sala de aula, essa educação para as crianças. Porque se for trabalhado com a educação para as crianças, da inclusão, esses futuros adultos que estão sendo formados, eles não vão estacionar ali por medo da multa. Eles vão estacionar naquela vaga, não vão estacionar naquela vaga e naquele espaço, por uma questão de conscientização. Por uma questão de conscientização, né? Além dos inúmeros movimentos sociais que reivindicam da sociedade geral e do poder público a efetuação de uma real política de inclusão. É necessário também um esforço do governo na promoção de políticas públicas na inclusão,
que envolve diversas áreas, principalmente a área da educação e da cultura. O cotidiano das escolas é marcado por uma grande diversidade existente e se faz presente a necessidade de lidar com essas adversidades sem preconceito, com ensinamentos que reflitam realmente mudança, que reflitam uma postura diferenciada daquelas do passado, do século XX, uma postura de comportamento, de atitude que leve à aceitação das diferenças, aceitação e respeito, né? A participação da inclusão na escola promove o movimento democrático e atuante diante da sociedade. Para que isso aconteça, o professor, todos os envolvidos têm responsabilidade de contribuir com a inclusão que acontece no ambiente escolar e preparar esse aluno para a sociedade. É o que eu havia falado anteriormente. Se eu cuido dessa, se as políticas públicas investem na escola, na formação do professor, com a maior conscientização desses pequeninos. Então, a tendência realmente é a nossa sociedade ficar mais harmoniosa. Vamos imaginarmos, se estamos educando as crianças, nós professores, entramos no ônibus, não precisa uma pessoa idosa pedir, me dá, deixa eu sentar, tem uma criança de 12, 13 anos, um jovem, mas se ele for bem trabalhado no contexto da escola, essa sociedade está ganhando. Porque se eu chego no ônibus e estou em pé, essas crianças já vão levantar-se para me dar o lugar, né? Então, por isso, a nossa sociedade, ela vai se modificando. Só que bem sabemos que para quebrar um paradigma, não é de um dia para o outro, é a passos lentos, com muito trabalho, com muito investimento, com muitas mudanças nas políticas públicas. E através dessa inclusão social, escola, que os tabus e preconceito, então, através da inclusão, que os tabus e preconceitos são rompidos. Que maravilha! Possibilitando a aceitação das diferenças individuais, da valorização de cada pessoa, do convívio dentro da diversidade humana e da aprendizagem por meio da colaboração. Que bonito! Será que alcançamos esse mundo diferente? Se não alcançarmos, vamos deixar para os outros nosso legado e vamos trabalhar nessa formação, nessa desmistificação, nessa quebra de paradigma, pensando nos que vêm depois de nós. Paulo Freire já declarava que os estudantes vão se transformando por meio de construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador. Vejamos, olha que importante a missão do educador, porque o educador vai trabalhar com a construção e a reconstrução desse nosso aluno, desse nosso universo que vai fazendo a grande transformação. A responsabilidade desse educador, o professor, ele tem que romper paradigmas.
baseada em que não se basear em padronização de modelos de ensino que acabam favorecendo uns excluindo outros. Temos que pensar que ninguém é igual a ninguém. E eu tenho que respeitar essas diferenças enquanto educador. Que dentro de milhões e milhões de pessoas, ninguém aprende igual, ninguém é igual a ninguém. E esse educador, ele tem que estar aberto, numa posição empática, para que ele faça essa diferença, que ele faça com que esses nossos educandos internalizem esses novos conceitos. A escola é um lugar do qual todos fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são ajudados, e seus colegas e por outros membros da comunidade escolar. É a partir da convivência que se aprende a viver com a diferença. A partir da convivência é que nós aprendemos a conviver com a diferença. Então, a inclusão, baseando-se nisso, a inclusão realmente tem que existir. E o professor tem que mudar esse perfil. Esse perfil do professor do século XXI precisa ser construído a partir desse rompimento de paradigmas, baseados nessa padronização de modelos que promove exclusão, mesmo de uma forma implícita. Educador esse, ele deve ser um agente social, que favorece a educação. Ferramenta para a transformação social, não apenas incentivar a competição, a meritocracia, favorecendo uns e dividindo outros, uma vez em que são todos elementos que mantêm a desigualdade social. Isto porque incluir é uma tarefa que requer aceitação, respeitando e se adequando às diferenças, interesses, possibilidades, proporcionar uma participação ativa, democrática a todos. Para isso, é necessário mudanças estruturais, políticas públicas, com a participação dos envolvidos, principalmente professores, que esse professor, ele tenha a missão de despertar nos alunos sua autonomia, para que eles possam aprender a buscar conhecimentos, utilizando dos recursos oferecidos para eles, e ir além desse proposto, proporcionar uma autonomia. Essa inclusão, ela compreende as mais diversas concepções que se dividem em padrões sociais, culturais, tais como gênero, orientação social, raça, condições sociais. E aí, dentro dessa teoria crítica, está fundamentados dois princípios: o comportamento crítico e a orientação para a emancipação. Constitui-se uma contribuição muito significativa para a análise sobre o processo social. Tem-se a necessidade, portanto, de refletir sobre o papel social dos agentes educacionais, propor práticas docentes que promovam a educação, a valorização da diversidade em todos os aspectos. Esse contexto em que a formação possibilita o desenvolvimento dessa autonomia do professor, para um pensamento crítico e para as diversas articulações com sua praxe pedagógica. Profissionais bem preparados, uma visão crítica da realidade, materiais adequados, a estrutura da escola organizada
e mais possibilidade de conseguir uma inclusão com êxito. Será que estamos sonhando? Não. É possível? É. Esse novo paradigma que está surgindo considera a diferença como algo inerente na relação entre os seres humanos. Cada vez mais, a diversidade está sendo vista como algo natural. Olha que maravilha! Cada vez mais, a diversidade está sendo vista como algo natural. Sendo possível articular paradigma, a escola, a sociedade e ao mundo em que vivemos. Assim, a sociedade inclusiva tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa tenha o seu direito de cidadania. Então, cada pessoa deve ter o seu direito de cidadania. Será que isso é possível? Vamos refletir. É possível. Se mudarmos os paradigmas, se mudar esse olhar, se criarmos políticas públicas mais consistentes, mais adequadas, será possível, sim. O professor, ele precisa ter a consciência, ele ter uma capacidade de motivar os alunos. Ele deve ter consciência de motivação dos alunos. Mas como motivar esses alunos? Ele tem que ver essa sala de aula dele num contexto mais vertical. Não tem como eu me preocupar com a escola da vizinhança, com a escola da cidade X que não está funcionando. Eu tenho que me concentrar nessa escola aqui em que eu estou atuando. Então, como orientar os nossos professores? Nós temos que orientar esses professores para motivar esses alunos. Agora, nós estamos esquecendo também da saúde mental do nosso professor. O professor, ele vem de uma carga de aula, porque como ele ganha pouco, ele dá aula em vários lugares. E ele dando aula em vários lugares, ele não vai ter essa motivação para que ele consiga. Ele não se motiva nem a ele mesmo. Como que ele vai motivar os alunos? Aí, nós deparamos com um grande entrave. Aqui no Brasil, para que isso ocorra, nós temos as políticas públicas têm que ser mudadas. Mas, voltando no sentido vertical, como eu falei, o professor olhar essa escola, essa minha sala de aula, nesse sentido vertical. Nesse instante, estou trabalhando com essa sala com meus alunos. Vou me dedicar para esses alunos. Se ele estiver motivado, esse professor, ele vai buscar inovações para ele fazer a diferença. Então, para que isso ocorra também, tem que estar bem exercitado a capacidade empática dele, a empatia desse professor. Porque se ele não tiver a empatia do modo em que ele vai trabalhar, ele vai fazer as coisas mecanicamente. Será que ele vai conseguir motivar esses alunos? Será que ele vai compreender que as práticas cotidianas com os pais e alunos vão além de possibilitar o acesso à informação?
É necessário estimular essa sensibilidade do professor, a sua faculdade de sentir, de experimentar sentimentos como a ternura e, como eu havia falado, a empatia. A efetivação da construção de uma mentalidade inclusiva. Depende desta acolhida que certamente não fica restrita só à escola. Essa acolhida, ela não fica restrita até a escola. Por quê? Porque esta acolhida, ela vem também da sociedade. A sociedade acolheu o diferente. Então, essa sociedade tem que ser também modificada. Então, nesse contexto, esse professor, dentro dessa sala de aula, ele pode fazer um trabalho, essa escola, ele pode criar novas metodologias para incentivar, para a questão já desde a alfabetização, já estar trabalhando com essas crianças, conscientizando-a para que ocorra a inclusão. Então, essas crianças que virão no nosso futuro, nós acreditamos que elas serão crianças, serão adultos, onde vão respeitar aquela vaga que é do idoso. E essa sociedade tem que oferecer essas oportunidades. Oportunidades iguais para que cada pessoa tenha seu direito de cidadania respeitado. Direito de cidadania respeitado. Desde uma criança, ela deve sim ser respeitada. Agora, nessa sociedade está incluído também os pais. Que os pais, eles têm que fazer o papel dele. Porque desde pequeninos, eles já têm que explicar as diferenças, que é a questão, as diferenças de etnia. Eles têm que esclarecer para esses pequeninos. Porque a escola vai reforçar, então, trabalhando em conjunto, escola, sociedade, os pais, aí sim, aí nós acreditamos que a inclusão é possível sim. Mas, se não mudarmos essa mentalidade no século XX, onde o idoso era visto como um velho inútil que não prestava para nada. Mas vamos pensar numa coisa, uma reflexão agora. O idoso nosso aqui hoje no Brasil, o mercado já está recebendo esse idoso. Para ele está sendo valorizado o idoso, para trabalhar em vários frentes de trabalho, em função da experiência. Então, denota, a sociedade vem realmente se modificando, porque está demonstrando em que os mais jovens estão tendo mais dificuldades em arrumar emprego do que as pessoas mais velhas. Então, no passado, não muito longínquo, passou-se dos 40 a 50 anos, já estava excluído para o mercado de trabalho. E hoje está acontecendo ao contrário. Então, quando eu digo assim, quando eu faço essa pergunta assim, será que isso é possível ou impossível? Fato este que eu lembrei agora da questão do idoso. Então, é possível sim. A passos lentos, sabemos que não se quebra nenhum paradigma.
assim radicalmente, porque senão causa pânico. Então, indo a passos lentos, não condicionando e trabalhando na educação, trabalhando com o educador, trabalhando com a sociedade, mas quem faz frente mesmo é o educador. Então, friso, temos sim mudar as políticas públicas nessa questão da formação do professor, porque ele é o grande agente da transformação, fazer com que ele trabalhe essa formação, trabalhe uma saúde mental, ensinar ele a administrar seus conflitos e assim para não transferir, para fazer um trabalho com amor, porque tudo que fazemos com amor nós temos sucesso. Não podemos fazer nada mecanicamente. É horrível fazer as coisas mecanicamente. Espero ter contribuído no processo dessa reflexão da inclusão. Meu muito obrigado e de coração espero ter agregado. Muito obrigada.